Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Hoje eu vou estar conversando aqui com o Hermes, que a gente vai estar falando aqui sobre o EduPrime.chat, que é uma ideia inovadora que vai estar trazendo e salvando o tempo dos professores, eliminando muita burocracia que hoje existe, né? Para falar um pouco sobre o EduPrime.chat, a gente precisa um pouco falar mais sobre o que está por trás, que é o sistema do EduPrime. E o melhor cara para falar sobre isso vai ser o Hermes aí. É isso, o palco é teu. E aí, Samuca? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Vamos falar do EduPrime. O EduPrime já existe, tá? Ele está em funcionamento. Ele está sendo utilizado, Samuel, por mais de 700 professores. A gente está em mais de 90 escolas, tá? Uhum. Trago um número interessante aqui sobre a avaliação conceitual. Se vocês olharem aí na tela, ó, 52 mil avaliações conceituais foram registradas, tá? Uhum. Esse ano aqui no EduPrime, tu tá vendo ó, que teve um aqui que acabou de acontecer, ó, tem 3 minutos, ó, foram registrados. Então, é uma ideia já testada, que já está em produção, que já está sendo utilizado, né? Que a gente já tem Sim. evidências que o projeto foi bom. Mas o que é o EduPrime? O EduPrime é um substituto do diário escolar, que é para ser feito para fazer os registros diários, né? De presença, avaliações, notas e etc. pelo professor. Mas, Hermes, por que uma nova ferramenta se já existem soluções no mercado? Porque a gente percebeu a usabilidade dos outros aplicativos não estavam atendendo à necessidade do professor. A reclamação do professor é muito difícil de usar, eu não consigo achar o que eu preciso. É muito difícil trocar de escola, né? De uma escola para outra, né? Mudar de turma. Ele tinha essas dificuldades. Quantas reclamações tu já teve? Quantos acessos, quantos pedidos de acesso tu já teve nesse último Bem, mês? a gente colocou uma ferramenta de análise de suporte justamente para ter essa informação, Samuel. E aqui, a gente usa uma solução aqui, o Chatwood. A gente teve 638 pedidos de suporte nos últimos 30 dias, tá? E a maioria dos pedidos de suporte é aonde eu faço isso, aonde eu faço aquilo dentro da plataforma. Por exemplo, ele sabe lançar frequência. O caminho feliz ele faz de boa, mas quando ele tem que registrar justificar uma falta, em vez de só botar presente ou ausente, ele não sabe, ele vai e pergunta no suporte. Se ele quer mudar uma nota que ele lançou, ele não sabe, ele vai lá e pede. Mesmo que tenha uma explicação na tela, mesmo que tenha uma interface fácil, mesmo que esteja mudando a tela todo dia para tentar se adaptar ao professor, o suporte sempre acontece. Ou seja, se tu tem 700 professores hoje, daqui a, se tu escalar ele, o EduPrime, para 1.500 professores, vai ter em média 1.500 pedidos de suporte. Ou seja, escala igualmente, né? O suporte. Isso. Mesmo sendo elogiado pelo bom UI e bom processo no site, né? No sistema. E está sempre evolução, está sempre mudando, colocando ferramenta de análise, o tempo de tela está aumentando, mas há a dúvida, né? A dúvida existe porque o usuário está com muitas telas por dia, né? Ele está com a Sim. tela do banco, ele está com a tela do Gov, ele está com a tela do Prime, muita tela com muitas interfaces e botões diferentes. Então eu acho que isso confunde sim, né, o professor. E ainda, Samuel, tem um problema de escala, né? Porque se Sim. você olhar, a gente está abrindo o código-fonte do EduPrime e está dando gratuitamente sob a licença MIT para todas as escolas do Brasil. Então, quem quiser usar o EduPrime vai usar gratuitamente. Sim. Então, com isso, eles vão ter o diário de classe, as escolas que não têm condições financeiras e etc., vão poder instalar e usar o EduPrime dentro da sua instituição, né? E quando eles usarem, já imaginou se for ter que dar suporte para todo mundo que está com dúvida, né? Então, por Sim. conta disso, por conta desse suporte e por conta dessas dúvidas, foi que surgiu a ideia do EduPrime.chat. Justamente, o EduPrime.chat aí já evita vai evitar muita comunicação com o suporte, né? Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre o Prime.chat, quem é a gente, né, Hermes? Isso, eu sou o fundador da Softagon Sistemas, 21 anos de empresa, desenvolvendo sistemas. Também tenho uma equipe aqui de 5 profissionais aqui dentro da Softagon e 4 externos, desenvolvendo a EduPrime, né? A gente já está validado, né? Já está em funcionamento, já está faturando. A gente já fatura com o EduPrime há mais de 3 anos, né? Está indo para o 4 ano de faturamento do EduPrime, né? Com o alcance dessas 90 escolas, esses 700 professores e crescendo, a adesão está boa, né? Mas esse problema de escala vai gerar um problema de escala de suporte, por isso que a gente precisou da EduPrime.chat e foi por isso, Samuel, que eu te procurei por ser conterrâneo para a gente desenvolver essa startup. Exatamente, meu nome é Samuel Alencar, como você pode ver, eu sou araripinense também,
e sou engenheiro de software, vai fazer quase 10 anos, quase uma década aí. Hoje moro na Suécia, já vai fazer quase 3 anos. E fui convidado por Hermes para reforçar o EduPrime.chat, para dar uma tração mais, para produzir mais rápido, dar um encargo, um peso mais forte no projeto, na própria empresa, né? E aí, é o que a gente tem hoje, é o nosso time. Não, e a problemática é essa. A gente precisa de uma interface que seja mais fácil de utilizar, que dê uma solução mais prática para o professor, né? E que seja comprovada em evidências, né? Então, ele sentiu na prática, com nossa ferramenta de suporte, que o pedido, a pergunta, a dúvida de onde está a funcionalidade é recorrente, independente do software que ele produza, né? Mas com o EduPrime a gente conseguiu mensurar bem direitinho. E associado a isso, a gente cita aqui 3 estudos no qual comprovam que as pessoas abandonam a ferramenta de ensino ou de registro pedagógico por dificuldade de interface. Então, é uma problemática conhecida, Samuel. Uhum. Então, qual é a proposta de solução? Conta aí, Samuel, para a gente. Então, a proposta é justamente eliminar a interface do sistema com o professor. É providenciar um assistente pessoal para o professor com a inteligência artificial permitindo isso, né? O que acontece? O professor vai poder se comunicar diretamente com a inteligência artificial via WhatsApp ou Telegram, e essa inteligência artificial vai poder fazer essa interface entre o sistema e professor. Então, o professor vai poder simplesmente comunicar diretamente à inteligência artificial, tá, eu quero fazer presença da turma tal, da turma que eu fiz aula hoje, por exemplo. E aí já vai estar sendo feito. O professor não vai precisar entrar no sistema e fazer a presença como ele normalmente faz já hoje em dia. Então, vai evitar todo esse abandono tecnológico que o professor hoje já tem, devido a essa barreira que o professor tem em estar todo dia logando no sistema e fazendo a atividade dele, né? Né? Então, uma solução basicamente que elimina telas, né? Então, ele vai usar o WhatsApp, né? Ele não vai ter que procurar o botão salvar. Ele não vai precisar procurar o aluno, tá? Aí, como a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai usar LLM, né? A gente vai utilizar a inteligência artificial, né? E a gente, Samuel, teve preocupação em não usar o OpenAI por conta do ChatGPT da vida, por conta do custo, né? A gente ia gerar muita despesa e o projeto poderia se tornar inviável, né? Então, mostra aí para a gente o que é que a gente desenvolveu. Justamente. O que acontece? Se a gente poderia ter usado uma inteligência artificial que já existe, já está amplamente usada no mercado, a gente faria apenas uma integração. Mas esse custo poderia inviabilizar o negócio, o financeiro do negócio. Então foi o que a gente fez. A gente tem uma inteligência artificial que foi treinada por nós, em que faz essa interface com o professor, né? Então a gente mesmo trazendo o custo da inteligência artificial para zero, né? O único custo que a gente tem é de manter o servidor da máquina. A inteligência artificial foi treinada por nós e o custo desse uso é zero. É diferente de quando você usa o ChatGPT como interface, onde você paga por requisição, né? Então a gente matou esse problema de ter custos altos com inteligência artificial devido à nossa força de trabalho especializada que a gente tem, comigo e com o Hermes juntos, né? Então aqui eu posso fazer uma demonstração do que como está funcionando. Eu estou logado como um número de um professor no sistema, né? O professor ele vai ter o Telegram dele, vai ter o WhatsApp dele, onde ele pode apenas dizer bom dia. O sistema já vai reconhecer se ele está em aula no exato momento, certo? Mandei mensagem, o bot já reconheceu bom dia, Carlos Pereira, que é o professor que eu estou logado. Meu nome já está cadastrado no sistema. Ele já reconhece qual é a turma e qual é a matéria que está em aula. Ele pergunta se ele já quer cadastrar a presença dessa turma, desse momento, né, que já está em aula. E o legal aí, Samuca, é que, por exemplo, ele não precisou procurar a escola que ele está. Porque o professor normalmente dá aula em mais de uma escola, né? 2 ou 3 escolas, né? Então, ele não precisou ver qual turma, porque cada escola ele também tem mais de uma turma, né? Então, sim, pelo horário que ele mandou o bom dia, já sabe que ele está em aula, ou ele está naquele período próximo de uma aula, né? Sim, exatamente. Então, facilitou a vida do professor demais, né? Então, aqui a gente pode ver, ó, já reconheceu, o professor pode simplesmente falar, tá, essa é a turma que eu estou dando aula realmente, vou registrar minha presença dos meus alunos. Falo sim. Algum aluno faltou para essa turma? Não. Hoje ninguém faltou, hoje está todo mundo comportado. Falei não.
as presenças, o registro de presença foi realizado com sucesso para essa turma. Tem a confirmação do nome da turma e da matéria, por caso algum, para dar confirmação ao professor que ele fez a coisa certa, né? Ele está cansado, às vezes ele não pode acabar se confundindo, e aí dá confirmação para ele para saber que fez a coisa certa, né? Então, Então, veja, a nossa solução, ela já está em funcionamento, né? Então, a gente já fez um pequeno MVP dele, né? Já fez integrado com o nosso banco de dados e já treinamos com os dados que a gente já possui, né? Dos nossos 704 professores, a gente já utilizou esses dados para treinar a nossa LLM, né? E o legal de treinar um LLM nosso é que a gente entra com uma proposta de valor única, né, Samuel? Porque a gente tem os dados e a nossa LLM ela vai ser configurada, parametrizada para os nossos dados, né? Então, isso. para aquele professor, ele vai ter informação da escola dele, não vai ser algo genérico, né? Exatamente. Isso permite, isso capacita o sistema, o LLM, o bot, a inteligência artificial, a dar uma assistência muito mais especializada para o professor. Isso gera um valor absurdo para o professor, né? Isso capacita a gente a criar ainda mais outros fluxos além de presença, porque isso dá material, que é os dados do professor, para permitir o professor interagir ainda mais, facilitar ainda mais a vida dele. Aí quando diz desse jeito, a proposta de valor é realmente única da do Prime.chat? Para começar, nem todo mundo tem os dados que a gente tem, certo? Segundo, a nossa tecnologia, a gente desenvolveu já o EduPrime já pensando numa forma de integração com esses dados, né? Então, a gente fez um ecossistema no qual esses dados podem ser treinados, né? Então, a tecnologia que a gente usou, como a gente fez do EduPrime Open Source, né? Que todo mundo vai poder usar, né, vai entrar já com esses dados, já no jeito da gente integrar o EduPrime.chat. Sim, um detalhe importante é que esses dados não são públicos, tá? Esses dados são feitos, é feito o treinamento, mas esses dados não são disponibilizados para todo mundo que tiver o sistema. Exato. Então, O professor sabe dos dados da escola dele, né? Da isso. turma dele, né? Do aluno dele. A escola vai saber dos dados para baixo, né? Dos professores, turmas e etc. A gente cuidou dessa questão de permissões, inclusive a gente usou também uma solução MIT, de código-fonte aberto, para que ajude a gente nessa configuração de permissões para o treinamento, tá? Então, qual é a grande vantagem competitiva da gente? É que se a escola quiser não ter dificuldade de interface, né, se ela quer evoluir no seu processo de agilizar o tempo do professor, ele já usa o EduPrime gratuito lá, né? Já está usando. Ele está usando até o pago aqui com a gente, não tem problema nenhum, que a gente hospedou, tá? E ele quer facilitar isso, ele pode comprar o EduPrime.chat, né? Esse EduPrime.chat entra como um plugin no sistema. A gente faz a integração e comercializa, né? Então, basicamente hoje, se a gente lançasse essa plataforma hoje, a gente teria aí 93 escolas que já poderiam fazer adesão disso, né? Então, a gente já tem um mercado já pré-determinado, né? Exatamente. Ou seja, a gente tem aí um produto que é o EduPrime Open Source, que é gratuito para todas as escolas. Tem a versão do EduPrime que a gente vende o EduPrime, o sistema, para dar um suporte melhor, uma estrutura melhor. E ainda por cima vai ter o plugin do EduPrime.chat, que é para melhorar ainda mais a performance e o desempenho dos professores dessas escolas, né? Eliminando telas. E Eliminando telas. aí, hoje a gente fez um MVP e tudo com recurso próprio, a gente fez investimento com nossos próprios recursos, né, Samuca? Isso. E hoje a gente focou na questão de frequência, mas o EduPrime.chat pode ir muito além, né? Ele pode fazer registro de avaliações, ele pode fazer mudança de quadro de horário, ele pode fazer o pai ter um acesso ao EduPrime, o pai do aluno, e lá ele perguntar a nota do filho dele, perguntar a frequência, receber relatórios. Então, dá para fazer um ecossistema de chat de todas as esferas, com todos os interessados ao redor da escola, né? Exatamente. Exatamente. Ou Então, seja, é importante a gente evoluir do Prime.chat com algum fundo, algum financiamento, no qual a gente possa evoluir a ideia para chegar em outros setores. Que hoje a gente fez o nosso POC aí, o MVP, com a frequência, né, Samuca? exatamente. A frequência foi o que a gente mostrou, que é o que a gente consegue aí hoje, já é vendível, né? Já é um mínimo produto viável, e que a gente pode expandir ainda mais com o financiamento, investimento correto, né? Então, a nossa estrutura de custo nela não é escalável em relação à adesão, tá? Então, um servidor,
a gente consegue segurar aí mais de 300 escolas, tá? Então, isso aí está tranquilo, né? A gente pensa em comercializar, né, o valor de mercado, a fonte de receita, a gente pensa em vender o EduPrime.chat pelo um valor de R$ 1.850 anual para cada escola com até 20 professores, tá? Então, é um valor muito acessível, né? Mas a gente espera, o mercado é muito grande e a solução realmente é única. Nós não encontramos em nenhuma pesquisa, em nenhum idioma, um chatbot focado para a educação no registro pedagógico, né? Isso. Sem falar que fazer um desenvolvimento de uma IA é extremamente caro. O que facilita, o que viabiliza o EduPrime.chat é justamente eu e Hermes, a gente ser um time enxuto, em que tem alto potencial, a gente tem uma alta especialização em desenvolvimento de software, e isso permite que a gente tenha ainda mais um ajuste de mercado, né? A gente tem uma flexibilização de mercado. Com a nossa solução de ter nossa própria inteligência artificial, permite ainda mais a gente ser viável financeiramente, né? Então, esse é o EduPrime.chat, né? É realmente uma plataforma que a gente visa que seja simples, né? A utilização dela. A gente acabe a dificuldade de utilizar botões, né? A gente passe para realmente um chat resolver tudo, ou seja, uma linguagem natural, né? Através de uma aplicação que ele já usa todo dia, que é o WhatsApp, que não tem problema nenhum, né, Samuel, de a gente empacotar isso como o EduPrime ser um chatbot, ele instalar também no celular, porque Exatamente. não importa por onde ele digita, o importante é ter acesso à nossa LLM, né? Então, as possibilidades são imensas. São. E a tendência é ficar ainda melhor cada vez que a gente consegue liberar novos serviços. Então, é escalável. Ei, pois muito obrigado aí por você ter assistido o vídeo até agora. E se você acredita na nossa ideia, né, Samuel? Isso. Chega junto e vamos fazer isso acontecer mais ainda. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tenha um bom dia, boa tarde e boa noite. Valeu!